Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, boa noite, servidores desta casa, boa noite, público presente, nossa secretária Daniela Venturim, também do transporte, a Sandra Kotarski, o pessoal que está aí presente, o senhor Leomar Olivo Angolim. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária do ano de 2024, da 16ª legislatura do ano 21-24. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura de um trecho bíblico para a harmonização desta casa. Felizes os que temem ao Senhor e os que andam em seus caminhos. Poderás viver, então, do trabalho de tuas mãos. Será feliz e terás bem-estar. Quero aqui também justificar a não presença do vereador Tiago de Lima Ribas, por motivo de saúde. Aberta a 21ª sessão ordinária de 2024. Solicito para a primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bituruna, Estado do Paraná. Realizada ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2024. Sobre a presidência do vereador Mário Bonque, secretariado pela vereadora Célia Nunes da Rocha. Presentes os demais vereadores: Devanildo de Castro, Adélcio Valério Coloda, João Marcel Noato, Gerson Luiz Lanzarini, João Carlos Padilha, Tiago de Lima Ribas e Vanderlei Antônio Martins. Aberta a sessão, a presidência solicitou a primeira secretária para efetuar uma leitura de um trecho bíblico e a proceder à leitura da ata da última sessão, a qual foi aberta para discussão e submetida à votação nominal, sendo aprovada por unanimidade. Dando-se assim o início à leitura do expediente do dia, leitura de um ofício número 030/2024, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI, encaminhando o convite aos nobres vereadores para assinatura do termo do fomento. Leitura da carta da Campanha Paranaense de Energia, Copel Distribuição, em resposta ao requerimento número 002/2024. Leitura das indicações número 021 e 22/2024. Os trabalhos passou-se para a ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 2148/2024 de sua justificativa. Projeto de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Bituruna, no exercício de 2025 e da outras providências. Na sequência, a presidência colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 2148/2024, conforme o artigo 171 do projeto em questão. É de maioria absoluta, conforme preleciona o artigo 70 do regimento interno, sendo referido o projeto de lei aprovado por unanimidade. Encerrada a pauta da ordem do dia, a presidência destinou o tempo restante para explicação pessoal, e não havendo nenhuma manifestação por parte dos nobres vereadores e mais nada a ser tratado, a presidência encerrou a presente sessão, ficando todos convocados para a próxima sessão a realizar-se em 8 de julho de 2024, às 19 horas. Coloco agora em discussão e votação a ata. Vereador Devanildo de Castro. De acordo, senhor presidente. Vereador Adélcio Valério Coloda. Favorável. Vereador João Carlos Padilha. Favorável, senhor presidente. Vereador Gerson Luiz Lanzarini. Favorável, senhor presidente. Vereadora Célia Nunes da Rocha. Favorável. Vereador Vanderlei Antônio Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador João Marcel Noato. Voto a favor. Declaro a referida ata aprovada por unanimidade. Passamos agora para o expediente do dia. Leitura do pedido para o uso da tribuna efetivado pelo senhor Leomar Olivo Agnolim, motorista profissional de transporte escolar terceirizado, para tratar do assunto relativo ao abaixo-assinado sobre a fusão das linhas das comunidades de Campo Novo e Cascata, com destino a Santo Antônio do Iratim. Neste momento,
Eu, Leomar Olívio Agnolim, inscrito no cargo de motorista profissional de transporte escolar terceirizado, solicito por meio deste o uso da tribuna nesta data, 8/7/2024, 21ª sessão ordinária, para tratar o assunto relativo ao abaixo-assinado sobre a fusão das linhas das comunidades de Campo Novo e Cascata, até Santo Antônio do Iratim. Agradeço desejar a oportunidade que me foi dada atenciosamente, Leomar Olívio Agnolim. Neste momento, cedo o espaço ao senhor Leomar Olívio Angolim para fazer o uso da palavra na tribuna desta casa. Boa noite a todos os nobres vereadores, às autoridades presentes, ao público, principalmente aos pais e às crianças que estão nos acompanhando aqui neste momento. Eu agradeço já de antemão a oportunidade aí que nos foi dada aí de usar a palavra para colocar em parecer para vocês ficarem sabendo dos acontecimentos que vêm acontecendo sobre a fusão da linha. São duas linhas. As duas, uma começa num local e a outra no outro. Eu estou com 33 alunos, o outro motorista está com 20 e poucos alunos. Foi falado que ia ser feita a fusão, conforme a senhora Sandra passou para o Jairo, meu ex-patrão, que já é ex, né, que já me demitiu, que a prefeitura ia fazer a fusão das linhas, fazendo uma só, para trazer com um veículo só. Isso ia gerar em torno de 50 e poucos alunos, um carro só. Então, os pais não acataram a ideia, não estão de acordo, não é eu. Eu simplesmente fiquei desempregado há 12 anos e meio, já que trabalho como motorista profissional. Às vezes não sei o porquê que tão de repente surgiu essa ideia de fazer a fusão das linhas. Antigamente já queriam fazer a fusão das linhas, não foi feita. E agora voltaram com essa mesma ideia. Eu não sei se pesou o motivo de eu ter feito o araiá no busão com as minhas crianças, que eu sempre procurei fazer a criança feliz, sempre cuidei dos meus alunos da melhor maneira possível. Os pais estão aí que podem falar, não preciso nem eu me achar, porque eu não sou mais que ninguém, né? Só que Deus me deu esse dom para mim ser um motorista diferenciado. Eu não sei se os outros amigos lá, os colegas de trabalho, não gostam da ideia, o quê, mas é o 3º ano que nós fizemos essa festinha. Logo após a festinha, veio na quinta-feira. Na quarta-feira eu fiz o segundo araiá do busão para os alunos do colégio, que estão aí presentes. E na quinta-feira o patrão já me chamou, que a Sandra tinha colocado para ele que ia fazer a fusão das linhas, e daí justamente a linha que o motorista Leomar trabalha, para retirar o Leomar, então, e fazer a fusão, uma linha só. Os pais não acataram a ideia, não estão de acordo. Aí eu estou colocando aqui para vocês verem e discutirem, né? Foi feito um cabeçalho aí das assinaturas que tem ali, do baixo-assinado. Eu vou ler para vocês ficarem a par. Nós, pais e nossos filhos, estamos realizando esse abaixo-assinado em prol dos nossos direitos, pedindo para nossas autoridades de nosso município que revejam as atitudes da senhora Sandra Kotarski em unificar ou remanejar as linhas do ACIR e do nosso motorista Leomar Olívio Agnolim. Tal atitude foi feita sem sequer ter uma reunião com os pais e motoristas para ver se tem como realizar a tal unificação, pois nós, pais, não aceitamos tirarem nosso motorista e nem unificar as linhas, pois vai ser muito ruim para nossas crianças sair mais cedo de casa e chegar mais tarde, sem contar a superlotação em um ônibus só. E também esqueceram das devoluções dos contraturnos. Esse ano são só 2 anos, né, de contraturnos, 2 turmas. O ano que vem aumenta para 3. Então vai piorar a coisa. E aí vai prejudicar muita gente. Queremos nosso motorista de volta, pois o mesmo é diferenciado e trata nossos filhos. Cuida todos com muito amor e carinho. Nossos filhos estão em boas mãos. Pedimos a readmissão do nosso motorista, nossos filhos e nossa linha única de volta, pois anteriormente já era as 2 linhas juntos e nunca dava certo. Não é agora que vai dar certo. Pensem nisso com carinho, pelas nossas crianças.
Faça uma criança feliz e será lembrado para sempre. Esse é o nosso lema do nosso Araiá no Busão. Aí eu tenho aqui também as conversas que nós tivemos com a dona Sandra, né, no Zap, que ela nos colocou ali, né? Daí ela se prontificou a responder lá. Eu coloquei que estava desempregado, né? Daí ela colocou: boa tarde, sou responsável pelo transporte escolar municipal. Informo que em nenhum momento mandamos ninguém embora. A linha está sendo reorganizada de acordo com a recomendação do Núcleo de Educação. Sendo assim, possível unificar mais de uma rota. Importante ressaltar que a rota em questão é realizada atualmente por empresa terceirizada e que passará a ser realizada com um veículo da frota municipal, sendo esse mais novo e confortável. Sem mais a declarar, Sandra. Pois é, dona Sandra, eu não tenho nada contra pessoas, nada contra ninguém. Estamos aqui com os pais para defender essa causa, para não prejudicar as crianças. Se tivesse pensado diferente, nós não estaríamos aqui, nós tínhamos conversado, feita a reunião que foi colocado, né? Sairia bem melhor para todo mundo, né? Aí virou no que está hoje, né? A senhora colocou que vai fazer com um ônibus mais novo e mais confortável. Concordo, pode até ser. Mas me diga aí, qual é o ônibus que trabalhou mais do que o ônibus do motorista Leomar esses últimos 2 anos? Qual é o ônibus que socorreu mais os ônibus da prefeitura nesses últimos 2 anos? Sabe me dizer? Pois é, está aqui, ó, eu entrego para os nobres vereadores, tenho como provar. Através do transporte terceirizado, quebrava o ônibus da prefeitura, não tinha como repor, não tem ônibus de reserva. Quem que eles pediam para fazer? Motorista Leomar, que mora lá, no começo de várias linhas, de manhã e à tarde. Poderei socorrer todos, de manhã ou à tarde. Estraga um ônibus, estou lá para socorrer. Nunca me pesei, nunca disse não. Sempre trabalhei em prol das crianças, para ninguém faltar aula. Por isso estamos aqui. Nada contra ninguém, que nem eu já falei. Mas devia ser diferente. A senhora falou que não mandou ninguém embora, mas automaticamente a senhora me tirou o meu emprego. Que eu não trabalho, eu não quero saber do emprego. Eu sempre procurei trabalho. Eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço, faço com amor e carinho e segurança. Inclusive, faço muita manutenção do carro que eu trabalho. Por isso, meu carro não fica na estrada. Pode ver. É difícil o meu carro deixar a criança na estrada sem vir para a aula. Eu tenho minha caixinha de ferramenta, coisas que eu consigo resolver, eu resolvo. Todo mundo me questiona. Pô, eu sou motorista diferenciado por isso. Não é por nada que eu tenho 56 anos. E quero continuar a batalha com meus pequenos, para dar muita alegria a eles ainda, inclusive para todas as crianças do município. Os nossos vídeos, não quero me engrandecer, eu não fiz para eu me engrandecer, para mim me aparecer. Porque é a 3ª festa que eu faço do Araiá. Está rodando o mundo. Como exemplo para os outros motoristas copiar e fazer a mesma coisa. Para alegrar as crianças, dar felicidade. Porque aqui a maioria é pai, sabe? Você sai de casa, não dá tempo, teu filho está dormindo, não dá tempo de se dar um abraço, conversar um pouquinho com ele. Ele vai para a aula, ele chega na porta do ônibus. Não embarca ninguém no meu ônibus sem dizer bom dia ou boa tarde. Primeira coisa, embarcou no meu ônibus, bom dia, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Embarca, eu já sei quem embarcou. Quando vai descer? Tchau, vai com Deus, até amanhã. É a coisa mais bonita você ensinar a criança, e eu ensino as crianças para o lado bom. Se está passando mal, paramos, socorremos, atendemos. Fizemos curso para isso. Praticamos o nosso curso escolar e coletivo que nós fizemos. Não é em vão, é para ser usado. Usado com carinho com as crianças, para defender as crianças. Então, nós estamos aqui para isso, para resolver essa questão. Não deixar acontecer para prejudicar as crianças. Espero que os nobres vereadores aí vejam com carinho essa questão. O nosso prefeito não está presente, mas ele deve estar sabendo já disso. Conversem com ele. Se não quiserem me dar trabalho, não posso fazer nada. De certo, não gostaram dos meus 12 anos e meio que eu estou trabalhando, né? Não agradei a prefeitura, o pessoal da prefeitura, não faz mal. Mas não faça essas crianças sofrer. Eu peço para vocês, pensem com carinho, não façam as crianças sofrer. Eu quero ver essas crianças felizes sempre. Se
Eu não ficar no transporte escolar, eu vou continuar fazendo o Araiá. Se eu não puder fazer para fazer a felicidade deles num ônibus, eu faço num pavilhão. Então, eu não chamo só a minha galera, eu chamo a galera da comunidade inteira, de várias comunidades. Que o meu dinheiro que eu ganho é para sobreviver eu e a minha esposa e os animalzinhos de estimação que a gente tem em casa. É o único salário que eu tenho para sobreviver, é esse. Não pensem que eu sou rico, não. Eu sou pobre, humilde. Meu pai me deu a educação para mim tratar bem as pessoas. Então, eu peço para vocês, pensem com carinho nessa questão, porque a gente não quer se aparecer. A gente quer tratar bem as crianças. Inclusive os pais, as mães também, às vezes precisam de alguma coisa, pedem, a gente atende também, não pesa para fazer nada. Um forte abraço a vocês aí, espero que não tenha ofendido ninguém, peço perdão se eu ofendi alguém aí, e penso com carinho aí, qualquer coisa, estamos à disposição aí para uma conversa. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leomar. Senhor presidente, Com a palavra, por uma questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria, diante dessa explanação do senhor Agnolin, e eu vendo aqui que se encontra aqui a nossa diretora de transporte, nada mais justo do que o nobre presidente fizesse uma consulta ao plenário desta Casa de Leis, se os vereadores deliberam ou não, para que a Sandra explanasse também, já que ela está aqui, ela fizesse sua explanação, e aí a gente podia fazer o juízo dessa questão. Então, senhor presidente, eu sugiro isso ao senhor, que interpelasse junto aos senhores vereadores, por votação, se eles querem ou não que a diretora fale nessa noite de hoje. muito bem, colega João. Também acho que já que está aí a nossa secretária ali, que acho que se todos os vereadores, se tem algum que não concorda, mas acho que todos concordam, né, de nós dar uma palavra a Sandra Kotarski. Pode ficar à vontade, senhora. Boa noite, excelentíssimos presidente da Câmara, senhor Mário Bonchi, os demais vereadores aqui presentes, a nossa vereadora Célia e os demais pais e o público que está aqui presente. Peço desculpa mediante a minha voz, que eu estou com dor de garganta, então, assim, vou tentar colocar a situação que aconteceu. A respeito das colocações trazidas a essa casa sobre as linhas do transporte escolar, das comunidades Cascata e Campo Novo, até as escolas municipal de Santo Antônio do Irati, Irmã Clara, é importante que os senhores vereadores tenham conhecimento da versão técnica fundamental desta decisão. Portanto, eu, Sandra Kotarski, né, na qualidade de coordenadora do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, informo aos senhores: as citadas linhas eram realizadas por empresa terceirizada e por um ônibus da frota municipal. O total de alunos transportados gira em torno de 55 crianças, jovens e adolescentes. A capacidade do ônibus terceirizado é de 30 lugares. A capacidade do ônibus da frota municipal é de 60 lugares. O ano de fabricação do ônibus é 2005, da terceirizada. O nosso é um ônibus de 2019. A frota também do município, todos os nossos ônibus contam com seguro contra terceiros, né? Diante disso, é explícito a justificativa que a legitimidade dá à decisão técnica tomada pela Secretaria Municipal de Educação, né? Reitero com convicção dessa técnica, pois não sou política, não exerço
caso partidários ou nenhum vínculo político. Meu cargo é de coordenadora do transporte, prezo pelas políticas da administração pública, legalidade, impessionalidade, modalidade, publicidade e eficiência, né? O fato que o ônibus municipal vai percorrer o transporte desses alunos trará também uma economia para o município, diante que a gente vem sofrendo algumas cobranças em relação a nós ter rotas duplicadas, né? Nenhuma criança, em momento nenhum, será prejudicada, né? Terá um transporte de qualidade, né? Aproximadamente vai ser economizado em torno de 160 mil ao ano, que poderá ser investido também na educação. Nota que a nossa decisão não se dá para agradar ou desagradar. Quem quer que seja, o INREP é aqueles que fazem o transporte. Importante ressaltar que não é a primeira mudança ou de ônibus ou de rota que será feita. E não será a última, gente. Então, assim, uma alteração, se mostrar que é benefício, será feita. Podemos adotá-la. Nossa decisão tem sintonia com respeito aos nossos alunos, que passarão a utilizar um veículo 14 anos mais novo, e, por fim, respeito ao dinheiro público também. Obrigado, Sandra. Eu acho que, se os colegas vereadores concordarem, deixamos para o final, nas explicações finais, daí nós comentamos a respeito do assunto. Passamos na sequência para a ordem do dia. Leitura da súmula do projeto de lei número 2148 de 2024 e da sua justificativa. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 2148/2024. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025. Dispõe sobre as ações prioritárias da administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Bituruna no exercício de 2025 e da outras providências. Agora coloco em segunda e última discussão o referido projeto. Agora coloco em segunda e última votação o projeto conforme o artigo 171 do Regimento Interno, ressaltando ainda que o código de deliberação do projeto é de questão de maioria absoluta, conforme preleciona o artigo 70 do Regimento Interno. Vereador Devanildo de Castro. A favor. Vereador Adelcio Valério Coloda. Favorável. Vereador João Carlos Padilha. Favorável, senhor presidente. Vereador Gerson Luiz Lanzarini. Favorável. Vereadora Célia Nunes da Rocha. Favorável. Vereador Vanderlei Antônio Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador João Marcel Noato. Sou favorável, senhor presidente. Declaro o referido projeto aprovado por unanimidade. Encerrada a pauta da ordem do dia, destino o tempo restante ao vereador que desejar efetuar alguma explicação pessoal. Senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, colega vereadora, servidores da casa, o público que nos acompanha hoje aqui na sessão ordinária. De maneira especial, cumprimento a nossa secretária de Educação, a senhora Daniela, que se faz presente nessa sessão. E gostaria de destacar algumas situações. A primeira delas é a questão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, que nós votamos a segunda votação nessa noite. Acho que dispensa aqui a discussão, já foram aqui pautadas as necessidades para a construção dessa lei. E aqui a gente já pensa as prioridades para o ano que vem. Então, nós sabemos que esse ano de 2024 é um ano muito limitado, em que não se pode iniciar novos empreendimentos, novas obras, em decorrência da legislação eleitoral, mas aqui nós já deixamos a nossa contribuição também para a próxima gestão, a próxima gestão que receberá a LDO votada nessa legislatura
para a disposição de novas obras públicas, de novos empreendimentos que serão realizados a partir do ano de 2025. Então, só destacando a importância dessa legislação que nós aprovamos essa noite. Gostaria de comentar um pouquinho também sobre a situação que foi levantada em relação ao transporte escolar. Eu confesso que não sabia, não tinha informações sobre isso, acabei apenas tendo uma rápida informação quando pedi aí durante o dia para o servidor Sérgio qual que era a pauta, ele falou desse requerimento de uso da tribuna. Então, como eu disse aqui, a minha explanação vai ser com base numa análise superficial, mas preliminarmente, né, o que eu posso dizer sobre isso? Eu entendo todas as posições, tudo aquilo que foi colocado aqui, mas, como sempre tenho feito, e se eu fizer diferente hoje, eu vou ser contraditório com aquilo que eu sempre defendi. Eu me pauto pela questão técnica, né, pela questão daquilo que o Tribunal de Contas, aquilo que o Ministério Público exige em relação ao transporte escolar. Claro, se para mim for provado por A mais B que é diferente, eu vou concordar que deve ser diferente. Mas o que me parece aqui é que existe duas linhas de ônibus que se sobrepõem. É o que me parece. Então, vai existir ali um certo... uma alteração que vai trazer um desconforto da forma que hoje está? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não analisei o estudo técnico em relação a isso. Mas nós temos uma situação que deve ser analisada, que é a seguinte. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele é um órgão auxiliar das câmaras de vereadores, ou seja, ele realiza os estudos técnicos, ele faz as balizas que nós nos utilizamos para fazer aqui a nossa atividade fiscalizadora enquanto vereadores, e uma das coisas que o Tribunal de Contas vem condenando, e isso pode trazer problema para o prefeito, isso pode trazer problema para a secretária de Educação, que é a ordenadora de despesa, que coloca ali a assinatura dela, é a existência de linhas que se sobrepõem, certo? Quando é possível a unificação de linhas. Então, veja, nessa situação, quando existem linhas que se sobrepõem, é possível unificar as linhas, deve haver uma justificativa técnica para a existência de dois transportes na mesma linha, certo? Então, essa é a situação que eu vislumbro a partir da questão técnica. Eu entendo todas a posição das famílias, a interpretação aqui dos pais, em relação a isso, em relação ao motorista que presta um bom serviço, tudo isso eu compreendo. Mas, infelizmente, o Tribunal de Contas, na hora de analisar lá a aplicação dos recursos, ele não vai analisar essas questões relativas à questão pessoal. Ele vai analisar realmente se o município está aplicando o recurso de forma correta. Porque a gente não pode esquecer que o recurso da educação, primeiramente, é um recurso limitado. O professor Gerson foi secretário de Educação, sabe, a professora Daniela sabe, que nós temos o Fundeb. O Fundeb ele serve para merenda escolar, custeio do pessoal, salário dos professores, transporte escolar, e nunca dá, né? O município sempre tem que complementar, sempre acaba faltando. Então, o que acontece? Nesse sentido, pelo que eu vi aqui, do que os colegas já compartilharam comigo, a justificativa técnica é que há uma possibilidade de economia de R$16 mil por mês com a unificação dessas duas rotas, certo? Então, assim, pode voltar a ser duas rotas do jeito que estava? Pode. Desde que nós temos uma justificativa técnica que, baseado num estudo de georreferenciamento, de necessidade legal, nós tenhamos que ter duas linhas. Porque se não for dessa forma, não tem como a gente justificar para o Tribunal de Contas que está tendo duas linhas, sendo que poderia ter uma só, certo? Então, essa é a situação que nos preocupa. Então, nesse sentido, é uma notícia triste, é uma situação ruim, é uma coisa que não vai agradar todo mundo, mas, infelizmente, né, ou felizmente, a partir de uma perspectiva legal, a Sandra está fazendo a tarefa dela corretamente. Não é de perseguição a ninguém, não é de desagradar as famílias, mas ela é obrigada, porque assim o Tribunal de Contas exige, porque assim a legislação exige. E se for para fazer diferente,
ela tem que justificar. Ela tem que justificar o porquê. E assim, nesse sentido, qualquer outra justificativa que não seja uma justificativa técnica, legal, dizendo por que tem que ter 2 ônibus naquela linha, não vai servir, né? Então, assim, o que eu posso fazer hoje, né, é parabenizar o seu Leomar por esses 12 anos aí que ele esteve trabalhando nessa linha. Infelizmente, a gente não tem o que fazer em relação ao empregador dele, né, tá dispensando ele, porque é um contrato de trabalho, né? Se, né, fosse possível, né, talvez realocar ele em outra linha, né, ou até futuramente aí o município está contratando ele para estar trabalhando através do credenciamento numa outra linha de ônibus. Eu acho que é uma coisa a ser estudada, né, porque tem, né, linhas ali que são terceirizadas diretamente com a prefeitura. Então, são diversas situações que a gente pode ver. Não estou entrando no mérito em relação à qualidade da prestação de serviço do motorista. Acredito que ele é uma pessoa que, até onde eu conheço, sempre muito atuante na comunidade, sempre está lutando ali pelas causas da PR, lá da 446. Então, é uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, e isso nós temos que parabenizar. Mas, infelizmente, nós aqui temos que cumprir a lei. E a lei não é só nós que fazemos, porque se o recurso do Fundeb ele vem do governo federal, a educação ela é tripartite, ela é responsabilidade da União, dos estados, dos municípios. O município tem que prestar conta de como está aplicando esse dinheiro, né? E se vir uma fiscalização ali identificar que essas linhas estão sobrepostas, quem vai responder é a secretária de Educação, quem vai responder é o prefeito. Então a Sandra tem que fazer, é a obrigação dela, e se ela não fizer, ela está fazendo o trabalho dela errado. E ela não vai ter que fazer só nessa linha, ela vai ter que fazer em outras linhas também, onde existe esse fenômeno, né? Então, acredito que nessa perspectiva de realmente de tomada de decisão, né, não é algo extraordinário. Já aconteceu e vai acontecer de novo. Onde tiver que unificar, vai unificar. Em relação ao trabalho do motorista, né, eu tenho aqui que parabenizar o trabalho dele, agradecer e, né, se for possível, ele conversar com o prefeito, e o prefeito talvez estar aí encaminhando ele para ser um funcionário terceirizado, algo nesse sentido, aí sem que haja qualquer tipo de ingerência, mas ajudando ele nesse sentido, isso é possível fazer, né? Mas a gente, digamos assim, retornar a linha sem uma justificativa técnica, não tem como. E se tem uma justificativa técnica, eu acho que as famílias, a prefeitura, todo mundo tem que se unir para encontrar. Mas agora, nesse momento, eu não consigo vislumbrar nenhuma, né? Entendo. Vamos lá. Ah, não vai dar certo. Ah, porque fica ruim. Ah, porque não é bom. Isso, não, infelizmente, para nós podemos compreender. Mas o Tribunal de Contas não vai entender essa justificativa. Ele vai querer uma justificativa de por quê. Por que tem que ter 2 linhas? Né? Por que não dá para fazer? Que horário que vai sair? Tá, isso vai prejudicar o rendimento. Então, tem várias coisas a ser vistas. Então, quem, né, me acompanhou aqui, estou saindo agora esse final de ano, mas quem me acompanhou aqui, esses 4 anos que estou aqui na Câmara, eu sempre me pautei pela legalidade, pela tecnicidade, até acho que sou tecnocrata demais. Mas, nesse sentido, eu tenho que parabenizar as duas partes. Primeiro, parabenizar o seu Leomar pelo trabalho que vem fazendo. Acredito que nesse mérito aqui, ele é uma pessoa muito boa, um grande trabalhador, e eu acho que essa forma que ele trata as crianças, todos os motoristas deveriam tratar. Todos, né? Eu acho que isso é uma obrigação e todos deveriam aprender com ele. Mas eu também tenho que parabenizar a Sandra, porque ela, no aspecto técnico, está fazendo aquilo que é correto e aquilo que é competência do cargo dela. E fazer diferente disso vai trazer tanto problema para o prefeito como para a secretária de Educação. Por isso, coloco dessa forma minhas colocações, né? Pode ser que alguém não entenda, que acha que eu estou errado aqui na minha forma de explanação, mas é essa forma que eu vejo, né? E estou aberto a discutir. Como eu falei, se me for provado o contrário, estou aberto a mudar de opinião. Certo? É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua aberto para explicação, pessoal. Senhor presidente. Com a palavra, nobre colega. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais vereadores. Quero cumprimentar o senhor Agnolin, os pais, as crianças, os avós, enfim, a comunidade que veio, junto com o senhor Agnolin. Cumprimentar a professora Alice, seja bem-vinda. Sandra, coordenador dos transportes, e a nossa competente secretária de Educação, Daniela.
Venturim. Eu, atentamente, escutei a explanação do nobre colega Deva, e há uma explicação técnica também que tem que ser muito respeitada, até porque o Deva é um grande advogado, contador, e ele tem professor hoje, em União da Vitória, professor de Direito, e ele tem um conhecimento muito grande nessa área, na área técnica. Eu quero aqui começar falando, primeiramente, das coisas pessoal. O senhor Agnolin, ele fez teve a felicidade de fazer lá uma fogueira no ônibus, uma festa junina, se destacou, as crianças gostam muito dele, eu vi através dos vídeos, e isso é notório, até porque os pais vieram aqui. Isso eu quero parabenizar, isso ninguém tira do senhor Agnolin. Agora, parte técnica e legal é indiscutível. Toda semana os senhores vereadores sabem que o Ministério Público cobra da Prefeitura, cobra desta Casa de Leis, as coisas corretas. E pelo que eu vi aí, há uma sobreposição de linha, que é uma coisa técnica, e que, quando nós hoje fomos cobrar o prefeito, que nós fomos cobrar para saber o que o prefeito nos colocou, que não é uma perseguição, deu acaso, deu a coincidência dessa tomar essa atitude agora. Então, eu quero dizer que na vida, senhor Agnolin, na vida as coisas acontecem e as coisas às vezes é imprevisível. A única pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: se diante de todos esses fatos, só quero que se o senhor puder, o senhor me faça um positivo, se o senhor teve um diálogo com o prefeito, ou o senhor já tomou uma iniciativa de fazer vídeos e tal, o senhor teve uma conversa com o prefeito ou não teve ainda? Tá, tudo bem. É só isso que eu queria saber. Porque, assim, eu acho que faltou um pouquinho de diálogo entre o senhor e o prefeito, diante do seu trabalho, da sua trajetória nesses 12 anos. Eu acho que o senhor tinha capacidade tranquila de estar trabalhando. Agora, faltou, e nem haveria necessidade de nós estarmos aqui hoje. Então, faltou diálogo diante de tudo isso que foi exposto aqui. Então, eu quero dizer assim que, quero aqui em poucas palavras, falar para o senhor e para os pais que esse tipo de coisa acontece na vida. Eu, na ocasião que o Rodrigo foi cassado, senhores pais, eu era diretor do Clube do Formiguinha, tinha 180 crianças. Essas crianças me adoravam, porque eu mudei tudo lá no clube. O Gerson foi secretário até na época. As crianças me adoravam. Hoje, se for lá na manhã dizer quem foi o diretor, João, eles, foi o melhor diretor do clube. Eu fiz um monte de coisa no clube. E, de um dia para o outro, o Rodrigo foi cassado e eu tive que sair do clube. E eu entendi que aquilo são coisas da vida. Você é bom até a hora que os outros querem. Porque às vezes você acha que você é bom. Você pensa isso de você, mas às vezes os outros não acham. E não estou falando que é o seu caso. Estou falando do meu caso. E eu, na época, até não é culpa do Gerson, você era o secretário, né, Gerson? Eu tive que sair do clube, esperar a minha hora, e as coisas, no final, foi acontecendo. Voltei para o clube, as crianças
me quiseram mais bem ainda. Então eu quero dizer para o senhor que isso não é o fim de tudo. Você tem uma parte boa nessa história. Que amanhã depois, você conversando com o prefeito, conversando com a Sandra, eles vão entender as coisas e, de repente, não estou falando aqui que eles vão te dar emprego, mas isso é uma falta de diálogo entre vocês. Eu acho que vocês conversando, e essas decisões, bem entendido, que não foi a Sandra que mandou diretamente o senhor. A Sandra simplesmente tirou a Bitur, e a Bitur não quis, não sei porquê, o senhor. Então, isso o senhor deveria estar cobrando nesse momento, eu acho que da Bitur. Porque a Bitur tem tantas linhas e tal. Então, eu queria dizer que eu, por um lado, eu entendo, mas entendo mesmo que você é muito bom no que faz. Eu assisti teus vídeos, eu até acho que todos os, como o Deva falou aqui, acho que todos os motoristas teriam que fazer esse tratamento com as crianças. Bom dia, boa tarde, que isso é o elementar do dia, a coisa mais peculiar que tem. E agradar as crianças, até porque eles vivem disso. As crianças, só existe motorista de ônibus, de transporte escolar, porque tem crianças estudando. Então, mais nada é justo e digno do que tratar bem as crianças. E parabéns pelo que você fez. Agora, eu comungo com a ideia do vereador Devanildo. Tribunal de Contas não aceita isso, sobreposição de linhas. E o Tribunal de Contas tem afinado muito. Eles têm controlado muito esse tipo de coisa. Porque não dá para entender ter 2 ônibus numa linha se cabe só num. Então, a economia para o município, agora eu quero falar em termos de economia, são R$16 mil por mês, 160 mil no ano. Daria para comprar mais um ônibus só com a economia. Então, eu quero dizer que, e o prefeito já foi muito técnico com nós, que a Sandra vai tomar atitudes mais para frente em outras linhas. Não, por enquanto foi a sua, seu Agnolim. De repente vai ter mais Agnolins aqui, falando no plenário dessa, e nós vamos ter que estar repetindo, e cobro aqui dos nobres colegas que o discurso, sendo que há essa sobreposição de linhas, que seja o mesmo discurso que nós estamos fazendo aqui. Porque nós, aqui em Bituruna, nós somos os detentores da lei. Nós somos as pessoas que fazemos a lei e temos que cobrar a lei. E o prefeito fez tudo isso na forma da lei. Está aqui a Sandra e a nossa secretária de Educação. Então, eu quero dizer, senhor Agnolim, mais uma vez, eu parabenizo o seu trabalho. E não vá pensar que o João Padilha está falando porque é puxa-saco do prefeito. Não. Eu gostaria que o senhor continuasse trabalhando com ônibus desses do BIDEC que tem aí da Bitur puxando aluno, pelo que o senhor faz. Só que assim, no público, no setor público, há tomadas de decisões. E o nosso prefeito tem agido com muita austeridade. Tem cortado na carne mesmo. Cortou amigos nossos e disse o porquê. Porque eu estou economizando, porque o dinheiro público é muito sagrado. Então eu quero aqui dizer que sinto muito pelo seu caso, mas que o prefeito, felizmente ou infelizmente, eu acho que isso é uma decisão mais técnica e mais profunda, ele tomou essa decisão baseado em leis, e quando é baseado em lei, não tem o que se teimar. São economia de R$16 mil. Claro que eu sinto pelas crianças, sinto muito pelas crianças. Eu adoro crianças e o trabalho que você faz é de extrema relevância. Então, isso aí é uma coisa, é uma decisão aqui que não cabe a essa Casa de Leis, porque é uma decisão do prefeito. Nós não temos esse poder e quero dizer, mais uma vez, isso tem 2 lados, o lado técnico e o lado pessoal. Eu falei do lado técnico e do lado pessoal. Mas, mais uma vez, eu quero pedir desculpa se, de repente,
não foi bem o que você quis ouvir de mim, mas, na verdade, a gente tem que cumprir a lei. Senhor presidente, o que eu tinha era isso, e quero dizer aos senhores pais que na troca desse ônibus, pelo que o prefeito falou, vocês têm todo o direito do motorista que for lá, se não for o seu Agnolin, de cobrar do motorista boas maneiras de tratar o seu filho. Até porque você manda seu filho para a escola, ele tem que ser bem tratado, em todos os sentidos. Ser acolhido no ônibus, ser transportado com carinho, ser transportado com ônibus mais novo e seguro, porque isso é dinheiro nosso, dinheiro do povo. Então, sendo o seu Agnolin ou não sendo, o tratamento para as crianças tem que ser de primeira, porque nossas crianças merecem. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. Obrigado, João. Continua aberto para explicação pessoal. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, caros colegas vereadores, senhora vereadora Célia, secretária de Educação, professora Daniela, Sandra, coordenadora do transporte, professora Alice, o Leomar, sua esposa, pais, alunos da comunidade que se fazem presentes. Só gostaria também, senhor presidente, de tecer alguns comentários a respeito desse assunto. Ouvi atentamente aqui os colegas e fiquei aqui pensando um pouquinho, senhor presidente, de um outro momento da minha vida que eu ocupei o cargo de secretário de Educação, que ora é ocupado pela professora Daniela, e lembrando aqui de alguns episódios a respeito de transporte escolar, como esse é um assunto delicado, vereador João Marcel. Eu lembro que num dos primeiros casos que nós tivemos na secretaria, isso em 2009, um senhor que estava exigindo que nós mudássemos a rota de um transporte, Sandra, para pegar o filho dele. Mas era para apanhar o filho dele, mas era mudar a rota do transporte assim de forma que ia alterar a vida de todos os alunos daquela linha. E era uma distância mínima. Se fosse alterar a distância dele, buscá-lo na casa, teríamos que alterar de mais 100, 200. Fizemos um documento, Deva, um estudo técnico, usando sua palavra aqui, e nos mantemos firmes, não fomos pegar aquele aluno. Não que eu não quisesse. Não era uma escolha pessoal do professor Gerson, da sua equipe, porque realmente, tecnicamente, era ilegal, e você ia mexer com toda a vida de dezenas de outras crianças daquela mesma linha. Resumindo a história, o pai foi no núcleo de educação e depois fez uma denúncia na promotoria. Mas a denúncia acabou morrendo. Por quê? Nós tínhamos um embasamento técnico para não fazer essa mudança. Claro que seria muito mais gentil da minha parte, seria muito mais simpático eu simplesmente dizer o seguinte, vereador Wander, não, vamos fazer aqui, vamos conversar com o prefeito, a partir de segunda-feira que vem, vamos mudar a rota aqui e o seu filho vai ser apanhado na casa. Seria muito mais tranquilo, né, professora Daniela? Mas nem sempre você pode fazer tudo aquilo que vai agradar as pessoas. E creio que o caso aqui, que é uma outra discussão, ele pode seguir essa linha de raciocínio. O Leomar, eu tenho ótimas referências dele como motorista. Em 2015, quando eu voltei para a secretaria, o Leomar era motorista Bitur, se eu não me engano. 2015 já, né, Leomar? 2015 não? Ah, tá. Mas você estava na Bitur, né? Sim, mas estava na Bitur. Sempre tive boas referências do seu trabalho. Os alunos realmente gostam do senhor como motorista, uma espécie de um paizão do ônibus. Como bem disse o vereador João Carlos Padilha aqui, isso ninguém subtrai do seu currículo, ninguém tira. Isso o senhor conquistou com o seu trabalho. Acompanhei recentemente lá o episódio do Arraial do Busão, a alegria das crianças e tal. Que bom. Eu lembro que eu sempre dizia para os motoristas, na época que eu estava lá na secretaria, eu dizia o seguinte, olha, regra número 1, levem os alunos para a escola com segurança e devolvam às suas respectivas casas com segurança. Na dúvida, não faça o transporte, porque, em primeiro lugar,
vem a segurança dos nossos alunos, dos nossos filhos. Isso é primordial. E tratá-los sempre com carinho. E me parece que é isso que o senhor fez ao longo desses 12 anos junto à Bitur. Então essa parte do seu profissionalismo, Leomar, ninguém tira. Só que nós temos aqui, como já foi destacado, o outro lado da moeda. Nós temos o poder público, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, através do departamento ali que é coordenado pela Sandra, que tem a responsabilidade de gerenciar os recursos, analisar as linhas. E nesse caso aqui, pelo que nos foi passado, eu não estudei o caso a fundo. Eu ouvi aqui hoje o Leomar, ouvi aqui a explanação da Sandra, a administração também passou mais ou menos o que a Sandra já havia nos passado aqui. E o que nós temos realmente é um caso de uma linha em duplicidade, duas linhas percorrendo o mesmo caminho. E como bem colocou o Deva aqui, o Tribunal de Contas não vai fazer vista grossa para isso. Então, é uma decisão difícil? É uma decisão difícil. Mas, infelizmente, ela precisa ser tomada, né? E esse papel coube a Sandra. Talvez pudesse ser outra pessoa, mas, nesse momento, Sandra, é contigo, tem que matar no peito e tomar essa medida que, infelizmente, não é simpática. A gente sabe disso. Não é simpática, de repente, a comunidade, que tinha, né, de repente, ter uma outra visão, mas é preciso entender isso. Também como é preciso entender que o transporte, não é, Sandra, vai continuar sendo feito. Nenhuma criança deixará de estar na escola diariamente. Certo? Isso é um ponto muito importante a ser destacado. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer desse trabalho que foi realizado pelo Leomar ao longo de todo esse tempo, que está de parabéns. Só que há um ponto que, de repente, as coisas acabam se confundindo, a linha é muito tênue. A Sandra, a Prefeitura Municipal de Bituruna, não tem nada a ver com a Bitur. A Bitur é contratada, presta serviço para a Prefeitura. Talvez, se outra linha tivesse uma situação parecida, vereador Mário, teria sido um outro Leomar que sofresse a penalidade, não é, vereador João Carlos Padilha? Como pode vir a ocorrer pelo que o prefeito nos disse, porque outras linhas serão estudadas, serão analisadas e podem ser reunidas. Então, pode acontecer outros casos. Então, acho que é importante, Leomar, e eu sou fã de pessoas que se dedicam a crianças, porque eu tenho feito isso nos últimos 30 anos da minha vida. Então é importante, Leomar, manter o diálogo. Eu acho que o teu trabalho, o que você fez até agora, não vai ser esquecido. Principalmente junto às crianças, junto à comunidade. Está aqui os pais. Mas é importante manter esse diálogo, porque de repente está se fechando uma porta e pode se abrir algo muito melhor para você. Ninguém vai esquecer do seu trabalho prestado pela comunidade, pode ter certeza disso. Só é importante destacar esse ponto, que a Sandra, que a Secretaria de Educação, não está tomando uma medida para prejudicar A ou B ou a comunidade. É uma decisão técnica que, infelizmente, para salvaguardar todo o trabalho que vem sendo feito, precisa ser tomada neste momento. O transporte continua, isso é importante a ser destacado, né, secretária? E qualquer problema, a Secretaria está de portas abertas, Sandra, a Secretaria está de portas abertas para esclarecer, para melhorar qualquer situação. Isso é muito importante de ser destacado. E, Leomar, tenha certeza, tenha o reconhecimento dessa Casa de Leis pelo trabalho que você fez ao longo desse tempo, e é importante manter esse diálogo aberto. O João colocou um negócio bem interessante aqui, João. Você falou que em 2012. Eu fui um pouquinho antes, João, quando o vereador Remy foi cassado. Eu era secretário de Educação, eu era secretário num dia, no outro dia não era mais. E assim é a vida. Fui para minha casa e voltei da aula, né? Eu também achava que estava fazendo um bom trabalho, e acreditava que estava fazendo um bom trabalho, mas são momentos diferentes da vida. Leomar, está se fechando uma porta e Deus, de repente, está abrindo outra para você, talvez muito melhor. Mas ninguém tira as tuas qualidades, pode ter certeza disso. Eu quero só encerrar aqui com uma boa notícia, senhor presidente. Aproveitar aqui os amigos da comunidade que estão presentes. Semana passada, na sexta-feira, inclusive, eu não pude estar presente lá em União da Vitória com o nosso prefeito, mas quero deixar aqui para a comunidade uma excelente notícia. O prefeito já havia anunciado em outros momentos que nós teremos um novo hospital em Bituruna. E na sexta-feira, o governador em exercício do Paraná, juntamente com o deputado Ussen, estiveram em União da Vitória e assinaram convênios com o General Carneiro, com a União da Vitória, para novos hospitais, e com Bituruna também. Então, é realidade. Bituruna
vai ter um novo, amplo e moderno hospital para atender a nossa comunidade. Só para os senhores terem uma ideia, esse convênio com Bituruna é de 12 milhões de reais, que vem do governo do estado para a construção. É um hospital novo, minha gente, zeradinho, que vai ser construído aqui para cima da rua do Romildo Casamalha ali, né? É um hospital novo, e a prefeitura vai entrar com cerca de 10, 12 milhões também. Então vai ser um hospital que vai revolucionar a saúde do nosso município, sem dúvida alguma. E eu quero destacar nesse sentido o trabalho do deputado Ussen, que tem sido um padrinho para Bituruna, viabilizado muitos recursos, e sem dúvida alguma, esse recurso aqui de 12 milhões de reais para um novo hospital, quando você falava isso há, sei lá, 2, 3 anos atrás, né, João? Eu achava que isso jamais aconteceria. Porque o governo do estado investir 12 milhões num município que nem o nosso, pequeno, é uma raridade. Pode ter certeza que isso vai entrar para a história. Então, queria terminar a sessão com uma boa notícia, senhor presidente. Que o Hospital de Bituruna, o novo hospital, é uma realidade. Talvez daqui... é verdade. E também, na semana passada, nós tivemos um convênio assinado com a PAE, com a Escola São Francisco de Assis, que fica aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, 70 mil reais, né, para melhorias na escola. Também do governo do estado do Paraná, juntamente com o trabalho feito pela Prefeitura Municipal de Bituruna. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a presença de todos e a gente fica à disposição da comunidade para qualquer dúvida e se coloca à disposição para estar também sempre lutando por melhorias pela nossa população. Uma ótima semana de trabalho a todos e que Deus nos abençoe. Senhor presidente, poderia dar só uma palavra na qualidade de líder do governo? Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de dizer assim que eu gostei muito da colocação, Agnolim, do professor Gerson. Em 8 anos de vereador, um dos discursos mais difíceis que eu tive que fazer hoje aqui foi sobre essa situação tua. Por quê? É uma linha tênue, né? Porque, por um lado, você tem um trabalho maravilhoso e, por outro, é triste toda essa situação. Mas eu quero dizer para você, com diálogo e com conversa, sentar na frente das pessoas e conversar, eu acho que Deus vai te abrir uma porta e você vai ser muito feliz. Isso que não é palavra, porque nós estamos falando aqui para te apaziguar. Mas, mais uma vez, eu quero que você não leve mágoa da Sandra, porque a Sandra cumpre ordens. Por a Sandra, ela compraria um ônibus e te daria para você trabalhar, porque até ela elogia teu trabalho, ela, a Daniela. Então, a gente, como foi falado aqui, no técnico, as coisas são bem diferentes do que no pessoal. Então, as coisas é bem diferente quando você tem um parecer técnico e um parecer pessoal, principalmente de leigos. E mais uma coisa que eu gostaria aqui, senhor presidente, é de falar, eu esqueci na qualidade, na quentura desse debate, eu esqueci de falar dessa grande conquista, mas o Ussen, só para vocês terem uma noção, o Ussen é o deputado do Paraná que mais tem arrumado recurso no estado. O Ussen hoje está de parabéns. Quero parabenizar você, Gerson, acertadamente de ter ajudado o Ussen. A minha esposa também ajudou, mas olha, não tem nos decepcionado. Ele tem trabalhado muito por Bituruna. Vejam bem, nós vamos receber aí um investimento, um hospital novo no valor de 30 milhões. Mas o mais importante de tudo isso é a contrapartida que o nosso prefeito vai dar em toda essa situação. São mais 10 milhões em caixa que o prefeito vai colocar aos munícipes biturunenses. Pode dizer assim, mas precisava um hospital novo? Precisa. O hospital novo é uma garantia de que se o prefeito está tendo coragem de investir 30 milhões no hospital novo, ele vai ter muita coragem para frente de investir muito em médicos, em especialidade dentro do nosso município. Nós ainda vamos, tenho certeza, essa Casa de Leis, nós vamos se orgulhar
muito mais da nossa saúde, que os planos do nosso prefeito é transformar a Bituruna num centro de que todos os municípios olhem para a Bituruna como modelo de saúde pública. Então, eu acredito muito no nosso prefeito e acredito muito no USE. O USE está tendo... Olha, e não foi só para Bituruna, né, vereador Gerson? Ele viabilizou mais 10 milhões para General, 12 milhões para General Carneiro e mais 21 milhões para o São Camilo. Então, qual é o deputado estadual que dá esses canetaços? 46 milhões um deputado estadual viabilizar, isso é inédito. Então, eu quero dizer que o USE está de parabéns, Bituruna está de parabéns, nosso prefeito também. Eu não tenho assim, a autorização dele de falar, mas ele nos contou agora há pouco que o deputado Rossoni, sentado lá na Casa Civil, vai arrumar mais um recurso inédito para Bituruna. Então, eu quero dizer que dentre as coisas, às vezes um pouco não boa, nós temos muitas coisas boas que vai ser anunciada a Bituruna, senhor presidente. Então, nos orgulha. E deixo mais aqui uma palavra, Agnolin. Isso é só o começo de abertura de portas para você. Tenho certeza absoluta que o trabalho que você fez, ninguém vai tirar esse mérito. E quanto a Sandra, a nossa secretária de Educação, vocês simplesmente estão cumprindo ordens e ordens superiores. Se fosse só ordem do prefeito, tudo bem, mas é ordem do Tribunal de Contas, é eles que mandam e não é como a gente quer. E eu quero dizer, senhor presidente, desejar, quer dizer, a todos os que estão aqui, os pais, que amem seus filhos, abracem seus filhos, parabéns pelos teus 12 anos de trabalho, Agnolin, que você mostrou, e as crianças, pelo choro que eu vi lá, elas te valorizam muito. E você não pare por aí. Quando você pegar outro ônibus, eu tenho certeza que amanhã depois você estará trabalhando, pode ser até em outro assentamento, e puxando aluno, você vai estar ao lado das crianças, porque quem ama e trabalha pelas crianças, deixa uma marca para o resto da vida. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos e fique com Deus. Continua aberto para explicação, pessoal. Gente, eu quero só deixar aqui as minhas palavras. Na verdade, o que acontece? Eu estou tendo conhecimento dessa situação hoje. Eu não tive conhecimento dessa situação hoje, antes de hoje, na verdade, mas com certeza vai ser estudado, vai ser feito como tem que fazer. Até eu tinha anotado aqui, para tranquilizar vocês aí, pessoal, que assim como as leis exigem os custos, os cortes de custo, enxugar as despesas, vocês podem ficar tranquilos que também existem leis para cuidar bem das suas crianças e dar o devido transporte. Então, sem dúvida, vai ser estudado, vai ser feito, as crianças não podem ser lesadas por isso. A questão, acho que é de enxugar despesas mesmo, e não sei, certamente não foi decisão da coordenadora ali de transporte da Sandra, isso aí com certeza decisões precisas do Poder Executivo em geral, junto lá também com o Poder Jurídico, porque senão pode dar problema nas despesas. Quero parabenizar o senhor Leomar pelos 12 anos de trabalho dele. Tipo assim, não foi nós que
estamos demitindo lá. É um contrato da empresa que o senhor trabalha e, infelizmente, o pessoal da prefeitura achou melhor, nós somos só vereador, nós só discutimos as leis aqui, aprovamos, e o pessoal da prefeitura ali decidiu por optar por essa situação de ter um transporte de um ônibus só. O motivo ainda eu não sei, porque eu estou tomando conhecimento e acredito que quase todos os vereadores aqui, eles têm conhecimento dessa situação no dia de hoje. Mas certamente as suas crianças, o pessoal aí da Cascata, Campo do Meio, certamente suas crianças vão ser bem atendidas e vai ter que ter o devido transporte correto, como precisa. Obrigado a todos que tiveram. Quero cumprimentar, dar o meu boa noite aí também. Teve gente que chegou depois. Obrigado a todos que tiveram presente nessa sessão. A secretária, a coordenadora, o seu Leomar aqui, que fez uso da palavra. Quero parabenizar pelo carinho que você tem com as crianças lá das comunidades lá. Quero parabenizar vocês também, o carinho que tenho pelo Leomar, mas, infelizmente, é uma decisão que não foi nós que tomamos, não foi nós vereadores. Pode ser continuado o diálogo com o prefeito, com nós, outros dias, que vai ser solucionado, dado a devida resposta, o que vai acontecer, como é que vai estar, mas eu acredito que as crianças vão ter que ficar, né, bem atendidas, com devido cuidado, o transporte certo, sem dúvida. Atendidos os preceitos legais e não havendo mais nada para ser tratado, encerro a presente sessão, ficando todos convocados para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de julho de 2024, às 19 horas. Boa noite a todos, obrigado que vieram, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana.